Olá, meus amores! Sejam mais uma vez bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Cris Araújo e vamos lá, vamos descomplicar a maturidade? Que espanholzinho fubanguento esse meu, né? Mas vamos nessa! Hoje eu venho de resenha de filme, um filme que vocês vão adorar, super dica. Vou dar uns spoilers, principalmente pela situação e o contexto do filme, que eu acho muito importante a gente trazer todas essas informações para o nosso dia a dia. Sabe qual é o filme? Então, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui, ativem o sininho e curtam o vídeo. Não esqueçam de curtir, tá bom? Vamos lá, se inscreve, se inscreve! O filme acontece no ano de 1926 em diante. Antônia Bricco é uma moça linda, elegante e que foi adotada por pais simples e pobres. O seu pai era lixeiro e a sua mãe era dona de casa. Antônia Bricco tinha um sonho. O sonho dela era ser maestrina, era seguir a carreira de música. Pensa lá, no ano de 1926, se mulheres tinham tanto espaço para poder fazer parte de grandes orquestras e serem maestrinas. Mas ainda assim ela seguiu adiante. A Netflix trouxe esse filme, um apanhado, um achado, para a gente poder perceber como as lutas das mulheres desde lá, anos e anos atrás, já era bem difícil conquistar um espaço em meio a um ambiente extremamente machista, onde só homens conseguem se sobressair. Engraçado é que até hoje não se tem tantas maestrinas por aí. Então vamos, mulher, ocupar mais espaços nessa área, né? A Antônia Bricco, até então chamada de Will porque ela não sabia o seu verdadeiro nome, trabalhava em um teatro. Ela auxiliava os clientes desse teatro, aos espectadores, a chegarem aos seus lugares, a auxiliar as suas cadeiras e seus assentos, a conhecerem os locais de saída, de entrada. Ela começa a ouvir a orquestra tocando, ela fica perdida em meio àquilo ali e se perde na sua própria atividade laboral. É quando é chamada a atenção pela sua colega e retirada da sala do teatro. Então ela vai e pega a sua batuta e corre para o banheiro masculino. E lá no meio do banheiro masculino ela começa a reger a orquestra invisível dela. Quem chega? O produtor de orquestra, Frank Thompson. Ele a surpreende, ela para de tocar, derruba a batuta no chão e fica perdidinha da Silva. Quando ele olha para ele e pergunta o que ela está fazendo. Então ela dá uma saídazinha sem graça, dizendo que só foi verificar se o banheiro estava limpo, porque homens sujam demais os banheiros. Ela começa a sair, ele diz, você esqueceu isso aqui. Ela baixa, pega sua batuta, abre o seu armário, tira de lá a sua partitura, pega uma cadeira que encontra no corredor, desce pela sala do teatro e senta bem em frente desse grande regente. Ele a olha com carinho, dá um sorriso de soslaio e começa a música a tocar. Ela fica embevecida, observando os gestos dele e acompanhando na sua partitura toda a música que está sendo tocada. Ela não se dá por vencida. Em um passeio com os pais, numa praça, estava tendo uma orquestra tocando para o público, gratuitamente. Os seus pais vão embora, mas ela se nega a ir com eles e espera até o final. Quando ela se dirige até o maestro que estava ali na praça, tocando para a população, e diz a ele que o seu músico errou uma nota musical. E ele pega a partitura do músico e confere, e realmente, os ouvidos maravilhosos de Antônia Bricco mostraram a ele que ela tinha talento e conhecimento. Então ela faz uma proposta. Ela diz para ele o seguinte, você me ensina a tocar piano lá no seu reformatório? E o professor Mark diz a ela que não tem condição de ensiná-la. Mas ela vai e o convence, mostrando que ela é talentosa e conhecedora do assunto. Então ele agenda com ela, ela está ali naquele dia, faz o teste do piano, eles discutem, conversam e ela não se dá por vencida. Ele resolve ensiná-la, mas para isso ela teria que pagar pelas aulas de piano. Como é que ela ia fazer isso se foi despedida pelo Frank Thompson?
Aí começa a busca desenfreada por um novo trabalho. Ela tenta fazer um teste de datilografia, ela vai melhor do que as outras, mas quem passa é aquela outra que simplesmente se saiu pior do que ela, inferior. Ela tenta novamente, tenta novamente, tenta novamente e vai recebendo vários nãos pela cara. Até que em um momento ela passa em frente a uma casa noturna e vê um rapaz, o Robin. Ela fala que está precisando trabalhar e ele diz que no momento ele só precisa de um pianista. Então ela faz o teste, ele a convida para trabalhar e a partir de então ela começa a tocar nessa casa noturna. Eles viram amigos fiéis. E olha, Robin tem uma quedinha sim por Antônia Bricco. Então, para custear as suas aulas de piano, o que Antônia Bricco faz? Trabalha na casa noturna e paga as aulas de piano no reformatório com o professor e maestro Mark. Até que em algum momento ele a convida para ir em um jantar em casa de amigos, onde ela vai conhecer muita gente importante, inclusive músicos, que poderão auxiliá-la a entrar nessa carreira. Só que com um custo muito alto para ela, ele faz essa oferta. Ele dá em cima dela, tenta estuprá-la e ela consegue se desvencilhar dele e ele quebra a mão quando a tampa do piano se fecha. O que ele faz? Com o ego ferido e ofendido, ela vai conversar com a direção da escola, do reformatório, onde ela está aprendendo, e eles dizem a ela que ela teria que assinar um documento se responsabilizando pela agressão e histeria ao professor. Ninguém quis ouvi-la. Ela sofreu uma tentativa de estupro. Para vocês verem como as mulheres sempre tiveram que provar, mesmo sendo agredidas, que elas realmente eram inocentes. Então Antônia aceita essa chantagem, assina o documento e vai embora e larga as aulas de piano com o professor. Mas vocês pensam que ela se dá por vencida? Se dá não. Isso aqui é mulher retada, é mulher de fibra. Ela continua tocando na banda do seu amigo Robin. Então ela vai conquistando um espaço e ganhando com esse dinheiro para poder conseguir manter todo o seu projeto de vida e de ser uma maestrina. É então que ela comenta que quer fazer sucesso nos Estados Unidos, de onde ela estava morando. E as pessoas desacreditam nela. Então, de repente, ela consegue ir para Berlim, buscar o seu sonho em Berlim e falar com grandes maestros para que possam ensiná-la esse ofício que ela era apaixonada. Você via nos olhos dela a paixão e o amor pela música. Quando ela ouvia música, ela enlouquecia, ela entrava numa espécie de transe, olhando para os maestros tocarem. Em um momento desse filme, quando Antônia é convidada para ir à casa dos Thompson, a mãe de Frank não resiste e a humilha quando ela expõe todo o seu sonho diante das pessoas sentadas à mesa. Frank se sente um pouco incomodado com isso. Antônia, após o jantar, vai tomar um ar fresco numa varanda e os dois se beijam. Daí é que se percebe que algo novo está acontecendo na vida dos dois, que um sentimento está surgindo, que um grande amor está aparecendo. Frank faz várias investidas, ele tenta de todos os jeitos, inclusive até a proposta de casamento e dela deixar o sonho dela de lado para virar esposa. Voltando a Berlim, Antônia começa a fazer contatos. Primeiro ela fala com o maestro que ela viu regendo lá nos Estados Unidos. E ela pergunta se ele pode ensiná-la a ser maestrina. Então ele faz uma carta perguntando a Frank se ele a recomendou. E, na verdade, Frank meio que sabota essa possibilidade da carreira de Antônia Bricco. Ela volta e insiste. E ele a recomenda a um outro maestro, também famoso na região de Berlim. Ela insiste, ele é um homem preconceituoso e ele fala que ele tem preconceito com mulheres, mas ela consegue convencê-lo a ensiná-la. E ele vai quebrando esse preconceito a partir do momento em que ele começa a observar que essa moça tem um talento extraordinário para música e uma garra maravilhosa, coisa que não existiu nas mulheres na época.
e nem muitas hoje, né? Muitas desistem dos seus sonhos porque a imposição social e masculina, o ambiente de trabalho extremamente masculinizado, faz com que a mulher desista desse sonho. Mas a Antônia é raçuda, é mulher retada, é virada na zorra. Então, ela tenta fazer aulas com esse maestro. Nesse ínterim, tudo junto acontecendo, Antônia também busca suas raízes, busca saber quem foi a sua mãe biológica. É quando ela descobre que a mãe biológica dela havia falecido, mas a irmã da mãe havia virado freira e tinha feito um voto de silêncio. Mas esse voto de silêncio se quebra no momento em que ela pergunta sobre a mãe dela. E a tia diz que a mãe dela nunca deixou de procurá-la e que toda a tristeza invadiu seu ser desde quando ela perdeu a sua filha, porque os pais adotivos de Antônia tinham levado ela, desaparecido com ela, e nunca mais a mãe de Antônia teve notícias. Nesse momento que ela descobre que ela não é Willy, que ela é Antônia, e ela volta para a cidade dela, encontra-se com os pais adotivos e eles conversam. E ela expõe tudo o que ela fez. E a mãe adotiva pede desculpa e o pai também. Voltando às aulas de Antônia, ela tenta uma vaga dentro de uma conceituada escola de músicos e só tinham 2 vagas para maestro. E ela, retada, raçuda, conseguiu uma vaga, foi dela. Então ela consegue reger uma orquestra para um público imenso e ela fica extremamente feliz. Por outro lado, porém, triste, porque ela perdeu o grande amor da vida dela por uma escolha que ela fez. E ele também se perdeu por não saber esperar e compreender. A gente até entende, porque nesse universo tão masculinizado, tão machista, na cabeça dele a mulher teria que ser só esposa, ter filhos, cuidar da casa. Que essa era a mulher verdadeira para ser amada. Isso é bem expressado no momento em que o professor Mark, lá do reformatório, aquele da pracinha que estava regendo a orquestra, fala para Antônia que mulher foi feita para ficar por baixo, que é assim que elas conseguem a ascensão na vida. Ele diz: mulheres sempre ficam por baixo e é assim que elas vão longe na vida. Esse é o retrato do processo enfrentado por Antônia. Mas ela não se dá por vencida. Ela segue em frente. E ela descobre também a diversidade. Ela descobre que o seu amigo Robin não é ele, e sim ela. Ela passa a conviver com transformistas. Então ela percebe que o universo da arte e que as pessoas são diversas, são singulares e são únicas. Isso lá em 1926, entre 1926 e 1929. Antônia, então, começa uma jornada e uma luta para se apresentar nos Estados Unidos. E ela consegue. Ela faz um concerto gratuito para as pessoas, porque ela é boicotada o tempo inteiro. Mas ela consegue. E ela é aclamada de pé. As pessoas a aplaudem de pé, pelo poder da música que ela tem dentro dela, pela sabedoria e pelo conhecimento e pelo amor por ser maestrina. As pessoas a aplaudem de pé. E quem assiste lá na filinha, na primeira filinha embaixo, da mesma forma que ela assistiu o outro maestro, o gato do Frank Thompson. Ele pega a cadeirinha, faz o mesmo movimento que ela fez no início do filme e a assiste, com os olhos cheios de lágrima. Então a vida segue, o rumo vai acontecendo e a gente percebe que ao final disso tudo, ainda hoje existem poucas maestrinas no mundo. Poucas maestrinas reconhecidas. E assim encerro mais uma vez minha dica e resenha com spoiler sobre filmes, sobre séries, sobre livros. Até! Amei por isso, viu? E curtam o vídeo, não esqueçam de curtir, tá bom? Vamos lá, se inscreve, se inscreve!